Agora, justamente sobre esses próximos passos da reforma tributária no Congresso Nacional, a gente conversa com o ex-senador Roberto Rocha, que foi presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. O senhor é um especialista nesse assunto, foi relator da PEC 110, que foi muito analisada para se chegar ao texto que passou pela Câmara dos Deputados de ontem para hoje. O senhor sempre defendeu esse IVA dual, que também está nessa proposta que passou pela Câmara dos Deputados. Antes de falar expectativas para o que vai ser discutido no Senado, como o senhor avalia essa PEC que passou na Câmara? O senhor ficou satisfeito? Sem dúvida, Lívia. Eu creio que foi um momento... O Brasil acordou hoje muito melhor do que ontem. Esse salto qualitativo que o Brasil dá é um passo importante na aprovação dessa fundamental matéria para o Brasil. Essa matéria não é de governo, muito menos de quem eventualmente governa. Essa matéria é de Estado. Isso não é para o governo A ou B. Isso não é para a Câmara, nem para o Senado, nem para as empresas, nem para sindicato, isso é para os contribuintes. No Brasil, como em qualquer lugar, o empresário não paga imposto. Quem paga é o contribuinte, porque o valor do imposto vai para o preço. Então é preciso melhorar para os brasileiros. Senador, eu vou abrir essa conversa para os nossos analistas também, que estão aqui comigo no estúdio. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Boa noite, senador. Boa noite, Dora. Apesar de todo o seu otimismo que passou, eu queria saber se o senhor acha que no Senado é preciso melhorar alguma coisa, é preciso modificar alguma coisa nessa proposta que passou pela Câmara. Com certeza. Nós estamos num sistema bicameral. Essa matéria tramitava tanto na Câmara, com a PEC 45, quanto no Senado, com a PEC 110. Em determinado momento, houve um choque do ex-presidente Rodrigo Maia com o ministro Guedes, por conta do Fundo de Desenvolvimento, que eles queriam que fosse bancado pela União, como terminou sendo agora, e o governo não queria, e também por causa do comitê gestor, porque só existia um IVA, que era um IVA para administrar os recursos do governo federal, estadual e municipal. Eu sempre soube que nunca ia funcionar assim, dadas as diferenças que tem no Brasil. Nós temos dois Brasis. Um Brasil da metade para baixo, a sociedade maior que o governo, da metade para cima, o governo muito maior que a sociedade. Eu sou do Maranhão, eu sei muito bem disso. Então, com os desafios federalistas e regionalistas a serem enfrentados, não dá para fazer um IVA, que seria o ideal. Então, por isso que veio o IVA dual. O IVA do governo federal, que é a CBS, e é C, porque é contribuição não se compartilha, e o IBS, que é dos entes subnacionais, estados e municípios, e é I porque compartilha. IBS, que unifica ICMS com ISS. Claro, no Senado vai haver alterações, é natural. E uma delas que eu acho que o Senado deverá fazer, até porque a Casa da Federação, é em relação ao Conselho Federativo. O artigo 64 da nossa Constituição diz que os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, presidente do Supremo, presidente dos tribunais superiores, devem ter início na Câmara dos Deputados. Tudo bem. Só que a Câmara inclui também nesse rol os projetos de lei de iniciativa do Conselho Federativo. Ora, a Casa da Federação é o Senado Federal. É o Senado que tem que mediar isso. Então, eu estou propondo aos colegas senadores, que eu conheço a matéria, conheço eles, que a gente crie no Senado um conselho consultivo composto pelos estados e municípios para servir de assessoramento ao Conselho Federativo. Nós não podemos ter um conselho federativo no Brasil, como não pode ter conselho nenhum, solto no espaço, sem estar vinculado ao poder executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Era como se o Tribunal de Contas estivesse solto, não pode. Ele não é um tribunal judicante, então não é vinculado ao judiciário. Ele também não é do poder executivo. Então ele é vinculado a quem? Ele é vinculado ao poder legislativo. Então nada mais correto, da minha
na minha visão, do que o Conselho Federativo ter um vínculo com o Senado Federal. E as iniciativas para poder apreciar projetos de lei nesse sentido, que é do IBS, não tem nada a ver com a União é CBS, isso diz respeito só a estados e municípios, é claro que tem que ter iniciação no Senado Federal. Nelson Kobayashi. Senador, boa noite, um prazer falar com o senhor. Eu quero continuar nesse assunto. Boa noite. Que o senhor entrou do Conselho Federativo. Muito se viu ontem especificamente, a discussão envolvendo o governador Tarcísio, que exigiu ali, em contraprestação de seu apoio, uma mudança justamente nas governanças relacionadas ao Conselho Federativo. E ele conseguiu que os estados que produzem mais riqueza tivessem votos de qualidade nesse conselho. O senhor acha que agora, indo para o Senado, que tem representantes de mesma proporção de todos os estados, portanto 3 por cada estado, essa medida pode ser derrubada? O governador Tarcísio pode ser traído agora diante de uma mudança dessa intenção no Senado? Penso que se trata de traição, absolutamente. Eu ouvi essa discussão que se transformou numa discussão política, né? Nessa polarização política do Brasil termina prejudicando todos nós brasileiros. A transição do sistema tributário é tão longa, para o contribuinte é de 7 anos, 2 mais 5, para os entes federados é de 40 anos. Ou seja, para você tirar da origem onde o posto é hoje arrecadado, para o destino, não pode ser de uma hora para outra. Você acha que é justo? O sujeito vai aqui no Maranhão, compra lá no interior um produto ou um serviço, e quem recebe é o estado de origem. Se o imposto é da base consumo, tem que estar onde o consumidor mora e vive, porque isso gera cidadania fiscal. A pessoa sabe que lá naquele lugar que ele está adquirindo o bem ou o serviço, é que vai entrar o imposto que ele paga. E ele vai poder cobrar mais dos seus prefeitos e governadores. Então, é natural que o Senado faça alterações. Onde começa um projeto numa casa, a outra altera, é assim mesmo. Imagine você, observe, nesse Brasil da metade para baixo, está a maioria dos deputados federais. Só São Paulo arranca com 70. Mas no Brasil, da metade para cima, quem tem a maioria no Senado é exatamente o Norte e Nordeste. Então, aquela matéria que às vezes é mais fácil na Câmara não é no Senado e vice-versa. Essa é a beleza do nosso sistema federativo, nosso equilíbrio. Então, eu não tenho dúvida, o Senado vai apreciar essa matéria. Eu, como senador, dediquei 4 anos e meio da minha vida a essa matéria da maior importância, que não dá voto. Imagina no Maranhão. Agora, como é que combate a pobreza? Eu só conheço uma maneira, é gerando riqueza, melhorando o ambiente de negócio. Porque quem dá emprego não é governo. O governo tem a obrigação de gerar oportunidade de emprego, mas quem dá emprego é o privado. Só que com o sistema tributário brasileiro, que é o pior do mundo, ninguém quer vir para o Brasil. Ninguém quer vir para o Brasil. Só essa votação de ontem na Câmara já melhora a imagem do Brasil perante o mundo. Entendeu? Então, o Brasil, no hemisfério sul, da linha do Equador para baixo, é um mercado extraordinário de mais de 200 milhões de pessoas. Quantos países tem no mundo com a dimensão do Brasil? Dimensão territorial, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, dimensão populacional, com mais de 200 milhões de habitantes, dimensão econômica, com mais de $1 trilhão de PIB. Tem os Estados Unidos, a China, e vai parando por aí. E por que o brasileiro é tão pobre? Se essa reforma tivesse aprovada há 15 anos atrás, cada brasileiro hoje teria R$ 490 por mês na sua renda. Essa reforma vai melhorar o PIB em 12 anos, algo em torno de 15%. Ora, cada 1% que aumenta o PIB, aumenta 3% a arrecadação tributária. E como o sistema não será mais analógico nesse nosso mundo digital, será eletrônico, de crédito e débito, é claro que nós vamos pegar esse PIB escondido que existe e vamos
apresentá-lo para a sociedade. Então, o Brasil vai crescer muito a sua arrecadação tributária nos 3 níveis de governo, não tenho dúvida. Pois bem, lembrando, inclusive, né, senador, que esse sistema tributário que envolve o imposto de valor agregado já é realidade em cerca de 90% dos países em todo o mundo. Queria te agradecer demais a entrevista. Nesta sexta-feira, conversamos com o ex-senador Roberto Rocha, que foi presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, relator da PEC 110 no Senado. Senador, muito obrigada pela entrevista e um ótimo fim de semana. Eu que agradeço a você, agradeço a todos vocês, sobretudo pelo privilégio da audiência. E dizer que essa matéria aprovada na Câmara, ela foi fruto da discussão na comissão mista que fizemos até durante a pandemia, milhares de horas de audiências públicas na Câmara, no Senado e na comissão mista. E agora o Senado tem a prerrogativa de poder votar tão importante matéria. E eu não tenho dúvida que o Senado não vai faltar ao Brasil aprovando uma reforma tributária que o Brasil precisa. Das 200 nações quase do mundo, 178 tem IVA. Nem isso o Brasil tem ainda, mas vamos ter em breve. É isso aí. Muito obrigada, senador. Boa noite. Obrigado a vocês.